Enquanto isso, vamos para os Estados Unidos, porque o ditador venezuelano está em um tribunal de Nova York, onde vai aparecer diante de um juiz em instantes. Manifestantes se reuniram do lado de fora do tribunal, onde está a nossa super correspondente, a Priscila Yazbek. E Yazbek, eu estava te acompanhando mais cedo, você nos disse que havia dois grupos. Um grupo defendendo o Nicolás Maduro e um grupo criticando o Nicolás Maduro. E a polícia teve de intervir. A situação neste momento está pacificada? Oi, Uribe, boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. Neste momento, um clima mais calmo aqui, mas de fato os policiais tiveram que intervir para separar esses dois grupos. Um grupo, então, que é pró-Nicolás Maduro, que está um pouco mais afastado ali à minha direita. Eu estou em frente ao tribunal onde Nicolás Maduro e Cília Flores, sua esposa, se apresentam agora, no sul de Manhattan. E há também um grupo que é favorável a Nicolás Maduro e que pede para que Nicolás Maduro seja solto. Entre os sinais, as placas que eles usam aqui, eles dizem que Nicolás Maduro não é o líder perfeito, mas diga quem é, falam US hands off Venezuela, tirem as mãos da Venezuela, libertem Maduro e falam povo unido jamais será vencido. Também falam contra a guerra pelo óleo da Venezuela. Isso nessa parte do protesto, que é uma parte contrária ao governo de Donald Trump e favorável a Nicolás Maduro. Na outra parte do protesto, que é formada inclusive por venezuelanos e por pessoas que criticam o governo de Nicolás Maduro, eles falam inclusive sobre o slogan Make America Great Again de Donald Trump, e eles defendem a prisão de Nicolás Maduro. E houve alguns momentos de confusão, Uribe, Tainá, não foi só aquele momento que eu relatei mais cedo, mas outros momentos, porque em algumas ocasiões alguns manifestantes eles aparecem aqui, inclusive, para falar com esses manifestantes que estão protestando, então, a favor de Nicolás Maduro. O que os protestos contra Nicolás Maduro falam é justamente sobre essa interferência dos Estados Unidos, mas eles são majoritariamente são pessoas que são americanas. Eu até conversei com algumas pessoas aqui para perguntar se existia algum venezuelano entre eles, e o máximo que eles falaram foi de uma pessoa que tem família que mora na Venezuela. E de fato, as pessoas que protestam a favor dos Estados Unidos, do governo Trump, da decisão de capturar Nicolás Maduro, entre essas pessoas há mais venezuelanos de fato, inclusive uma pessoa que até se exaltou agora há pouco, falando que os protestos que são contrários a Nicolás Maduro, a Donald Trump, perdão, que esses manifestantes eles não sabem exatamente qual que é a situação que acontece na Venezuela, como que os venezuelanos estão vivendo hoje. Então, isso só para dar um panorama aqui sobre essa questão dos protestos. A gente está num lugar aqui, a imprensa, acho que vocês conseguem ver, que fica num cercadinho aqui, em frente ao tribunal. Porém, o protesto está acontecendo exatamente aqui do meu lado direito. Então, realmente, muita gente por aqui, centenas de veículos de mídia e também esses manifestantes de ambos os lados, por isso a situação é um pouco caótica por aqui. Agora, falando sobre algumas decisões que já aconteceram, importantes sobre essa audiência de hoje. Então, Nicolás Maduro vai ser representado por Barry Pollack, que é um advogado criminalista muito experiente aqui nos Estados Unidos, é conhecido por representar Julian Assange, ligado ao Wikileaks, então é um advogado já conhecido. E também Cília Flores vai ser defendida por Mark Donnelly, que é um advogado especialista em crimes financeiros com base em Houston. Então essa informação acabou de ser divulgada, ainda não havia uma definição sobre quem faria a defesa de Nicolás Maduro. Havia, inclusive, uma grande expectativa, porque essa defesa é crucial, claro, para todo o processo que vai se desenrolar ao longo desse ano. E aí, falando sobre alguns detalhes do que acontece nessa primeira aparição, que vai acontecer em instantes, está prevista para meio-dia aqui do horário local, por meio-dia do horário local, 2 horas aí do horário de Brasília. Então, o juiz vai informar Maduro e a sua esposa, Cília Flores, sobre os seus direitos e vai perguntar se eles se declaram culpados ou
declaram inocentes. Maduro e Flores devem falar que se declaram inocentes. O promotor também vai resumir os indícios que ele reuniu, documentos, gravações, para basear as acusações que foram feitas pelo governo americano. E o juiz, então, deve decidir se vai decretar a prisão preventiva. Essa é a grande expectativa, que Nicolás Maduro e Cília Flores sejam presos preventivamente, sem direito à fiança até o julgamento. E a defesa também pode levantar algumas questões, como, por exemplo, as condições do centro de detenção metropolitana do Brooklyn, onde estão Nicolás Maduro e Cília Flores, onde eles ficaram desde o sábado à noite, e que é considerado um dos complexos penitenciários com as piores condições e condições muito precárias aqui nos Estados Unidos, com relatos, inclusive, de infestação de ratos, de falta de higiene e de momentos em que houve, inclusive, falhas no sistema de calefação no meio de um inverno congelante aqui em Nova York. Só para vocês terem uma ideia, agora menos 4 graus aqui em Nova York, então um frio muito intenso por aqui. Então isso pode também surgir nessa audiência, que é como se fosse o equivalente no Brasil a uma audiência de custódia. É o primeiro momento em que as acusações são apresentadas, em que os procedimentos iniciais desse julgamento são colocados e são definidos, inclusive datas que vão acontecer desse processo, que, segundo especialistas, normalmente num caso dessa magnitude, chega a demorar cerca de 1 ano, mas o que muitos especialistas estão dizendo é que o processo pode se enrolar por mais, pode se estender por mais de 1 ano, e o julgamento pode ser marcado só para daqui a 1 ano. As penas previstas em caso de condenação variam de, no mínimo, 30 anos até prisão perpétua. Então, essa pode ser a pena atribuída a Nicolás Maduro. Também vale falar que essas investigações remontam a acusações de cerca de 25 anos. Então, o governo americano acusa Nicolás Maduro de atuar numa rede de narcotráfico desde 1999. Por que isso é importante? Isso vai definir a quantidade de testemunhas, de depoimentos, de provas que vão ser apresentados, indícios, durante um período muito longo. É por isso que também há uma expectativa de que esse julgamento se estenda. Então, num caso federal considerado regular, o tempo de duração do processo é de 1 ano até o julgamento. Nesse caso, se espera um tempo um pouco maior. E aí, o que a gente tem são as acusações que foram feitas lá em 2020, no primeiro mandato de Donald Trump, e as novas acusações apresentadas no sábado de conspiração para praticar narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, posse de armas e conspiração para tráfico de armas, para posse de armas. Então, esses são os 4 principais pontos apresentados nessas novas acusações, que se somam às de 2020. E aí, só para finalizar, há uma grande expectativa, claro, sobre o que vai acontecer aqui. A gente está falando sobre o líder, ex-líder de uma nação de 30 milhões de pessoas. Então, os argumentos que vão ser apresentados são inéditos. O que está acontecendo aqui é algo sem precedentes. Então, há uma expectativa muito grande também sobre quais vão ser os argumentos da defesa, e espera-se que Nicolás Maduro e que Cília Flores argumentem que eles são líder, que ele é líder de uma nação soberana e que a sua apreensão, sua captura foi uma captura ilegal, e eles vão tentar usar isso para evitar algum tipo de condenação. Mas, apesar de alguns procedimentos já serem previstos e serem esperados, há uma expectativa e uma incerteza muito grande sobre como o processo vai se desenrolar, dada a magnitude e também a repercussão global desse julgamento que vai acontecer aqui, desse processo que começa hoje com essa audiência que eles chamam, inclusive, de first appearance ou arraignment, que é a primeira aparição pública, então, de Nicolás Maduro. Eu volto com vocês.